Tá bom? Vou repetir que eu não estava gravando, ainda bem que você me lembrou, tá bom? Então vamos lá, vou começar de novo, tá? Vamos lá, vou começar de novo aqui. Tava gravando a aula. Vamos lá. Então vamos. Bom, vamos lá. Medidas separatrizes. Nós vamos entrar agora num assunto da estatística, ainda envolvendo, né, pontos medidas de tendência central. Mas agora nós vamos, na verdade, passar para um ponto em que nós vamos chamar de medidas separatrizes, né? Também, na verdade, aí nós vamos estar reduzindo a distribuição de frequências, ou melhor, seccionando a distribuição de frequências para que a gente possa compreender melhor a distribuição de frequências, tá? Então, a ideia da medida separatrizes é justamente eu dividir para que eu possa identificar por pontos algumas estatísticas que vão me dar os percentuais acumulados da distribuição de frequência até aquele ponto. Então, nós vimos anteriormente a mediana. A mediana também é um ponto, é uma medida separatriz, porque ela divide a distribuição de frequências em duas partes. Depois nós temos também o quartil. Então a ideia do quartil é pegar a distribuição de frequências e dividir a mesma em 4 partes. Mas para que eu divida a distribuição de frequência em 4 partes, eu preciso de 3 pontos. E também nós temos a outra medida separatriz, que é o decil. Então, o decil já traz a ideia de pegar a distribuição de frequências e dividir em 10 partes. E para que você possa dividir a distribuição de frequências em 10 partes, você vai precisar de 9 pontos. E por último, temos a medida separatriz também, conhecida como centil ou percentil. Então, para que eu possa dividir a distribuição de frequências em 100 partes iguais. Bom, mas para que eu possa dividir a distribuição de frequências em 100 partes iguais, nós vamos precisar de 99 pontos. Então é importante essa ideia para que a gente possa entender mais lá na frente o cálculo dessas medidas separatrizes. Também são medidas de tendências centrais, né? Porque vão estar ali representando pontos que te falam, que te trazem informações importantes a respeito dos dados coletados que foram agregados em uma distribuição de frequências. Então, sempre nesse sentido aí, né? A distribuição de frequências, ela tem 4 medidas separatrizes. A mediana é uma, porque ela divide a tua distribuição de frequências em 2 partes iguais, ou seja, 50% para cada lado do número de elementos que compõe o teu conjunto de dados. Também temos os quartis, que divide a tua distribuição de frequências em 4 partes. E para que nós possamos dividir a distribuição de frequências em 4 partes, precisamos de 3 pontos. O quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. Lembrando que a mediana ela coincide com o quartil 2. Nós vamos ver com mais detalhe lá no gráfico que nós vamos elaborar. E depois, né, nós vimos que tem a medida separatriz conhecida como decil. O decil ele divide a distribuição de frequências em 10 partes iguais, sendo que para eu encontrar 10 partes iguais de uma distribuição de frequências, eu vou precisar
de 9 pontos de DCIS, né? 9 pontos. Então, por último, temos o centil ou percentil, que é a secção da distribuição de frequências em 100 partes iguais. E para que eu possa dividir uma distribuição de frequências em 100 partes iguais, eu vou precisar de 99 pontos, tá? Então, eu tenho o ponto mediano, eu tenho os 3 pontos de quartis, e eu tenho 10 pontos. Na verdade, vamos lá, nós temos um ponto que corresponde à mediana, dividindo a distribuição de frequências em duas partes. Depois nós temos 3 pontos que dividem a distribuição de frequências em 4 partes. A ele se chama quartil. Depois nós temos o 9 pontos que seccionam a distribuição de frequências formando 10 partes iguais, e a ele se atribui o nome decil. E depois nós temos o percentil, que são 99 pontos para fazer com que a distribuição de frequências fique dividida em 100 partes iguais, ok? Agora vamos ver isso melhor lá no gráfico, né? Na figura que nós construímos. Então tá aqui, olha. Nesse primeiro gráfico, ou distribuição de frequências, vou colocar aqui, distribuição de frequências. Distribuição de frequências 2 e distribuição de frequências 3. Ok. Então vamos lá. Nessa primeira distribuição de frequências, nós temos aqui o exemplo da mediana. Então a mediana, nessa situação aqui, ela tem esse único ponto central aqui, a mediana. Quando ela secciona a distribuição de frequências de cima a baixo, ela está jogando 50%, né, dos dados à esquerda e outros 50% dos dados à direita. Então, por mais que, né, lá na matemática a gente entenda que essa função contínua aqui à direita, ela vai a mais infinito, mas de qualquer forma vão estar concentrados 25% dos dados. E da mesma forma aqui no lado esquerdo da cauda, por mais que ela tenha uma tendência a menos infinito nos valores das abscissas, mas ela concentra também aqui, né, 25%. Se considerar o quartil 1, mas considerando a mediana, daqui desse ponto mediano à esquerda, a menos infinito, ela tem 50% da distribuição de frequência dos elementos. E se eu considerar desse ponto a mais infinito, também ela vai concentrar 50% dos dados da distribuição de frequência. Então essa é a mediana, seccionando a distribuição em duas partes, e para que se seccione uma distribuição de frequências em duas partes, eu preciso de um único ponto mediano. E aí depois nós temos o quartil, né? Vamos representar aí pela letra Q. Q1 é o primeiro quartil, Q2 é o segundo quartil e Q3 é o terceiro quartil. Então, no primeiro quartil, até aqui, né, nesse pontinho aqui, tudinho aqui, ó, até aqui eu tenho 25% dos dados da distribuição de frequência. Nesse outro ponto aqui, nessa outra figura, né, nessa outra parte aqui todinha, eu tenho mais 25%, tudinho isso aqui preenchendo. Aqui também eu tenho mais 25%. E aqui eu tenho também mais 25%. Sempre aquilo, né? Por mais que tenda a mais infinito esse lado aqui direito da cauda, mas eu concentro 25% dos dados. E também, por mais que eu tenha uma tendência a menos infinito aqui, à esquerda, mas isso significa que até o quartil 1 eu concentro 25% dos dados da distribuição da frequência.
Então, outra coisa que é interessante nós sabermos é que o quartil 2, ele é um ponto que coincide com a mediana, é o mesmo ponto, tá? Então, porque no quartil 2, ele tem um acúmulo do quartil 1, 25%, e entre o quartil 1 e o quartil 2 tem mais 25%, que é exatamente o ponto que vai coincidir com a mediana. E aí depois nós vamos aqui para outra distribuição de frequências, que no caso nós vamos estar seccionando ela em 10 partes iguais. Mas para que eu faça essa secção em 10 partes iguais, eu preciso de 9 pontos. Então vai do decil 1 até o decil 9. Então, cada parte seccionada aí fica com 10% dos dados da distribuição de frequências. Mesma coisa. Por mais que eu tenha aqui uma tendência menos infinito nessa distribuição contínua, mas fica entendido que eu tenho 10% dos dados da distribuição de frequências que vão até 10%, né? 10% dos dados concentram-se até o ponto decil 1. Entre o decil 1 e o decil 2, mais 10%. Ou seja, 10% entre e mais os 10% até o decil 1 forma 20%. Então, o entendimento do decil 2 é que até o decil 2, o ponto decil 2, nós temos 20% dos dados da distribuição de frequência. E assim sucessivamente. Até o ponto D9, isso significa que eu tenho 90% dos dados da distribuição de frequências acumulados até esse ponto, D9. Acima desse ponto D9, nós temos mais 10%, que completa os 100% da distribuição. O outro detalhe importante é que esse decil 5, ele é o ponto também que coincide aqui tanto com a mediana como com o quartil 2, né? Então esse D5, ele é um ponto igual ao quartil 2 e igual à mediana. Então esses três pontos eles são coincidentes: mediana, quartil 2 e decil 5. Também nós temos o percentil, né? O percentil, por outro lado, ele vai dividir a distribuição de frequências em 100 partes. Como a gente não vai ficar fazendo aqui, né, 99 ou 100 retângulozinhos, a gente vai dar esse entendimento aqui matemático, né? Olha, P1 nesse primeiro ponto. Então, deixa eu pegar bem aqui. P1 nesse primeiro ponto. Temos o P2 aqui nesse outro ponto. E temos o P3 aqui nesse outro ponto. E assim sucessivamente, né? Aí nós vamos aqui, já tem o P49. Aí bem aqui já tem o P50, que é o ponto que coincide com a mediana. E temos o P51. Temos aqui já o P97, né? Vai uma sequência, passou por todos os percentis aí. Depois vem aqui o P98. E como estamos falando do percentil, vamos até o P99. Então aqui, no ponto P99, significa que nós temos um acúmulo de 99% dos dados até esse ponto P99, até o percentil 99. O P50, como ele coincide com a mediana, com o quartil 2 e com o decil 5, então aqui o entendimento é que também 50% dos dados são acumulados até o ponto P50. Ok? Então, qualquer dúvida aí, gente, é só acionar, tá bom? Então, é só esse entendimento gráfico, visual que nós estamos tendo nesse primeiro momento para a gente dar prosseguimento a essa aula só sobre medidas separatrizes, porque é um assunto que a gente requer muita atenção, gera muitas dúvidas, né, quanto à interpretação da distribuição de frequências. Então, tá aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ele fica para... Esse é o primeiro exemplo aqui, mediana
para a mediana. E para o quartil, aqui fica o exemplo para o decil. E aqui fica o exemplo para percentil. Ou centil, né? Ok, então essa é a primeira discussão gráfica para que vocês tenham essa visualização. Então fica aí esse entendimento gráfico, né, visual do que são essas medidas separatrizes, como é que elas estão dividindo aí a nossa distribuição de frequências, ok? Então, olha, prestem bem atenção aí para essa questão, gravem isso. A mediana é um ponto que divide a distribuição de frequências em duas partes. O quartil são pontos que dividem a distribuição de frequências em quatro partes. O decil são pontos que dividem a distribuição de frequências em 10 partes. Percentil são pontos que dividem a distribuição de frequências em 100 partes. No caso da mediana, para que eu divida a distribuição em duas partes, preciso de um ponto. No caso do quartil ou quartis, preciso de 3 pontos para que divida a distribuição de frequência em 4 partes. No caso do decil, precisamos de 9 pontos para dividir a distribuição de frequências em 10 partes iguais. E no caso do percentil, são 99 pontos que dividem a distribuição de frequências em 100 partes iguais, né? Então, só lembrando que aqui, ó, até aqui eu tenho 1%, né? Entre os percentis, eu tenho um intervalo aí de 1% em cada, tá? 1% em cada. Então, só para ficar bem explicadinho aí, vamos colocar aqui 1%, 1% em cada. Fica bem aí explicadinho. Mais 10 minutos já. Então aqui também 1%, 1%. Então, cada um desses quadradinhos aí, retângulos, 1%. Da mesma forma, aqui. %, em cada retângulo, né? O que fica antes do percentil também acumula 1%, tá? O que fica antes é 1%. O que fica antes ou até o ponto percentil é 1%. E o que ficar depois do percentil 99 é 1% também, né? Então tá aí o exemplo, né, de como é que a gente tem essa visualização gráfica dessas distribuições de frequências com os seus respectivos pontos ou medidas separatrizes: mediana, quartis, decis e percentis, ok? Bom, então é importante sempre a gente ter esse entendimento, né? Olha, mediana
até o ponto da mediana tem 50%. Acima dela, mais 50%. Quartil 1. Até o quartil 1, eu tenho 25% dos dados da distribuição de frequência. Até o quartil 2, 50%. Porque cada uma dessas partes do retângulo que separam o quartil, então, cada uma tem 25%. Então, até o quartil 2, 25% mais 25%. No quartil 3, olha, esse entendimento aqui. No quartil 3, até o quartil 3 eu tenho 75% dos dados da distribuição de frequência. Ou seja, 25 até o primeiro quartil, mais 25 até o segundo e mais 25 até o terceiro. Quer dizer, né, mais 25 entre o quartil 1 e o quartil 2, mais 25% entre o quartil 2 e o quartil 3. Com isso, até o quartil 3 eu acumulo 75%, né, dos dados da distribuição de frequência. O que passar acima do quartil 3 são mais 25%. No caso do decil, até o ponto do decil 1, nós temos 10% dos dados da distribuição de frequência, né? 10% dos elementos da distribuição de frequências estão até o ponto D1. Entre o decil 1 e o decil 2, nós temos aí aproximadamente mais 10%. Então, ou seja, o entendimento do ponto D2 é que até o ponto D2, 20% dos dados estão acumulados, né? Então, 20% dos dados da distribuição de frequências vão até o ponto D2. No D3, até o ponto D3, 30% dos dados da distribuição de frequência vão até o ponto D3, né? 30% estão acumulados até o ponto D3. D5, 50% dos dados da distribuição estão acumulados até o ponto D5. E aí é por isso que esse D5 também vai coincidir com o quartil 2 e com a mediana. D9. Então, até o ponto D9, 90% dos dados da distribuição estão acumulados até aí. Acima do ponto D9, mais 10%. Olha só, acima do ponto D9, mais 10%. Então, aí, na verdade, completaria os 100% da distribuição. Agora, muito cuidado, né? Tem gente que traz por definição, né, que 10% dos dados estão abaixo do ponto D1. Essa é a interpretação por D1. Mas como, na verdade, aí a gente está trabalhando com uma questão de limite, né, de continuidade, fica difícil você, na verdade, dizer que é abaixo ou que é até o ponto. Então, você pode falar até o ponto D1 ou até próximo, né, de D1, né? Então, outra definição traz aí que se você fala que você tem 10% dos dados até o ponto D1, então significa que você está incluindo o ponto D1. Mas se você falar que 10% dos dados da distribuição de frequência estão abaixo de D1, então é um valor próximo de D1, né? Aí é aquela ideia de limite, né, que você tem que ter para uma função contínua, né? E aí você tem que trazer a ideia do cálculo 1, mas na verdade em termos de estatística, né, dizer que é abaixo, né, próximo ou até o ponto, em estatística isso daí é insignificante, né? Não faz tanta diferença, né? Então, esse é o entendimento, tá? Assim como as demais medidas separatrizes. E também aqui, ó, já no percentil 1, até o ponto percentil 1, tem-se 1% dos dados da distribuição. Até o P3, temos 3%, ó, 3% dos dados da distribuição.
E aí teria, né? Teria isso aqui, esses pontilhados aqui, significa que a gente está, né? Tá dentro do entendimento, teria o P4, P5, P6, P7, nesses pontinhos aqui, até o ponto 49, o P49, né? Quando se trata de percentil, a ideia é que 49% dos dados da distribuição de frequências vão até o ponto P49, até o percentil 49, né? Então, abaixo, né, próximo de P49, né? Uma questão de proximidade aí, né? Está próximo ou incluindo, em estatística a gente vai praticamente dizer que isso aí é a mesma coisa, né? Em estatística. Agora em matemática não. Um pontinho desse aí, uma simbologia dessa, né? Dizer que é a próximo de 49 e incluir o ponto P49, isso aí faz muita diferença em matemática, mas em estatística não. Então vamos lá. P50. Até o ponto P50 tem-se 50% dos dados da distribuição, né? E aí vamos aqui até P51. Tem-se 51% dos dados até o ponto P51 ou próximo, né? Agora cuidado, olha, com questão de escala, tá bom? Quando você olha aqui para o quartil 2, a distância do próximo ponto depois dele, do centro da distribuição, é por Q3, olha, ele anda 25%. Quando ele chega aqui no D5, que é a metade da distribuição, ele tem uma escala, ele andou mais 10% para o D6. Mas quando você tem aqui, olha, do ponto P50 partindo para o ponto P51, ele andou 1%. E aí em termos de escala percentual, tá? Então veja só que entendimento a gente tem que ter. Bom, pessoal, vamos tomar uma água. A gente volta daqui a 5 minutos já no segundo link, tá bom? Então, ok, pessoal? Isso, ok, Mirza, ok, Catherine. Então eu vou passar o segundo link da aula, ok, Matheus, ok, José, Ramon, Rafael, Professor, ok. Opa, pode falar, Andrei. professor, é que o meu grupo ele tinha marcado um horário com a bibliotecária de 5 até o necessário para a gente pra ela ensinar algumas coisas sobre referência, pesquisa. Aí, inclusive, a gente ainda está nesse momento em aula. Eu estou com duas telas abertas aqui, uma sua e uma da bibliotecária, aqui tentando um olho no peixe e um olho no gato. Não, mas olha só, Andrei, Nesse as momento. aulas estão sendo gravadas, tá bom? Ah,